O Samir, a gente conversou ontem no de primeira, você falava da situação do Bruno Mendes, né? De que essa viagem já com o jogo lá no Uruguai, estava em casa o Bruno Mendes, o PVC até contou para a gente lá, direto do Uruguai também, sobre a situação um pouquinho. E agora, vai ter uma resolução nessa situação do Bruno Mendes? Apesar do Alessandro, ontem o Alessandro, né? Eu sou apurador, eu sei o que está acontecendo. Porque eu fui conversar com fontes no Corinthians, eles estavam bravos lá com o Jorge Nicola, que o Nicola deu que o Bruno Mendes pediu 800 mil por mês. Eu não consegui confirmar a informação, não estou falando nem que é verdade ou mentira, né? Nem, não vem ao caso isso. Só estou contando um pouco dos bastidores, porque o Alessandro vai na entrevista coletiva ontem e fala: vazou que o jogador pediu X, né? Que é esses 800 mil aí que o Nicola disse, e ele ficou bravo, e no meio disso tudo ele falou: não, a gente conversa todo dia com os representantes do Bruno Mendes, e a reunião não aconteceu, mas vai acontecer agora, né? Ele fala. Só que é o seguinte, teve um encontro sim lá, tá? O valor realmente eu não tenho, mas eu sei que a pedida, aliás, eu trouxe isso até antes do Nicola falar esse valor dos 800, é que eu não tenho esse valor mesmo, mas eu sei que ele pediu algo que assustou a diretoria corintiana, e ontem, eu conversando com algumas fontes no Corinthians, eles querem entender se o Bruno Mendes realmente quer ficar ou não, mas a pedida que ele fez é considerada alta. E o Corinthians fez o seguinte, Razan, sem ter os valores, repito, o Corinthians chegou e colocou um valor X, estipulou. O que nós podemos pagar é isso, nem menos, nem mais. E agora a bola está com o zagueirão do Corinthians aí, os seus representantes. Se eles aceitarem o que o Corinthians ofereceu, o Bruno renova, ele tem contrato até o fim do ano, e fica, senão ele vai cumprir o contrato, né? Como o Alessandro disse, ele está aí para cumprir o contrato até o fim do ano, ele cumpre o contrato até o fim desta temporada. Mas ele pediu um bom aumento, tá? Você sabe que na minha carreira eu sempre revelei salário de jogador, eu acho que muitas vezes é notícia, né? Tem gente, é uma discussão aí editorial, né? Mas o Luan, por exemplo, né? Quem é mais dado, mas é cobrado. O Luan é muito cobrado por causa dos 800 mil. Que, aliás, foi uma informação que eu trouxe em primeira mão no UOL, na época, como setorista do Corinthians, em 2020, eu acho que eu trouxe essa informação, quando ele foi contratado. E ele é muito cobrado pelos 800 mil. Porque se o Luan ganhasse 300, 200, ninguém soubesse o salário do Luan, talvez a cobrança não fosse a mesma. Por isso que eu acho que muitas vezes o salário do jogador é relevante, sim, a informação. O Bruno Mendes ganha 350 mil por mês, Razan. E agora ele está pedindo mais. Se ele ganha 350 mil, então quer dizer, 400 ele não está pedindo, né, o Razan? O Samir, em relação até ao contrato, eu ia te perguntar sobre isso, porque é importante para a gente entender o panorama desse contexto. O contrato, você falou que vai até o final desse ano, é isso? Do Bruno Mendes? Isso, até o final do ano, então, podendo assinar um pré-contrato no meio da temporada. Exatamente isso que eu ia te perguntar sobre isso, porque a gente está em abril, quase já terminando a primeira semana de abril. A partir de final de junho, então, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça do Corinthians. Existe alguma possibilidade nesse sentido? Ou até agora de sondagem, consultas, ainda não, que você tem informação possa ter chegado para o Bruno Mendes? Tem sim, principalmente do Internacional de Porto Alegre. Aqui no UOL, acho que foi o Bruno Andrade, né, que falou sobre o Flamengo, se eu não me engano, mas o Bruno Andrade cita, né, o Flamengo porque tem a questão do Vitor Pereira, que passou a utilizar mais o Bruno Mendes no Corinthians, e o Internacional de Porto Alegre, que é onde ele mais se identificou, viu, Razan? O Bruno Mendes tem muito mais identificação com o Inter do que com o Corinthians. O Corinthians, ele conseguiu ser titular somente nessa temporada. Então, há sim, né, algumas consultas, que o Corinthians investiu uma grana para tirar ele do Montevideo Wanderers do Uruguai, então o Corinthians também quer recuperar isso, e acha interessante renovar com o jogador. Lembrando que o Balbuena termina o empréstimo dele no meio da temporada, né, Razan? Então, para o Corinthians é importante a permanência do Bruno Mendes, senão o Corinthians vai ter que ir no mercado. Não vai ter como, porque ontem no banco de reservas só tinha o jovem Murilo, que nem estreou ainda na equipe profissional. Então, você vai disputar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com o Murilo só no banco de reservas? Não tem como. O Corinthians é importantíssimo para o Corinthians manter o Bruno Mendes, porque o Balbuena é uma situação complicada. O Dínamo, ninguém sabe se vai querer reemprestar.
E o Corinthians não vai fazer um alto investimento no jogador acima de 30 anos, que tem realmente feito partidas aí duvidosas. Ontem eu até havia dito aqui, né, Razan, nos jogos treinos, que o Balbuena tinha se destacado. Outra coisa que eu falei, que eu informei sobre os jogos treinos, é que a dupla Cantígio e Fausto na reserva haviam treinado muito bem, e ontem, né, os dois jogaram juntos no segundo tempo e mostraram o que fizeram no jogo treino, porque foi uma boa dupla também, o Fausto e o Cantígio. E o Bruno Mendes, né, que o Corinthians agora vai ter que resolver essa questão e essa renovação, porque senão vai ter que ir no mercado atrás de um zagueiro. Fez até uma consulta lá o Lucas Veríssimo, já ficou sabendo que ele não quer voltar. Então o Corinthians pensa sim no zagueiro no mercado, o Razan. Porque tinha o Robert Renan, ele foi para o Zenit da Rússia, aí tem a situação já de jogadores mais experientes, que a gente inclusive falou aqui no de primeira, o Gil, a própria linha de defesa quase inteira, toda a linha de defesa do Corinthians são de jogadores acima dos 30 a mais, né? Então realmente é uma situação que tem que ser olhada e pensada pelo planejamento do departamento de futebol do Corinthians, evidentemente, ainda mais agora que as competições começam a se entroncar, né? Esse entroncamento do calendário agora a partir de abril, com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a exigência é cada vez maior. Então, o Corinthians está de olho sim no mercado, tanto para quem sabe, substituto do Renato Augusto, ou para o caso de não conseguir essa renovação do Bruno Mendes, que é fundamental pelo que você explicou para a gente, mais um defensor. É esse o panorama? Esse é o panorama hoje, a prioridade é o substituto do Renato, mas existe também aí a intenção de trazer um zagueiro. Tanto que consultou, né, o Lucas Veríssimo, já viu que não tinha chances e nem fez proposta, não teve. A gente é bem honesto nas informações.